Olá, está no ar o Salto para o Futuro. E esses são os destaques da edição de hoje. Vamos fazer um passeio por 3 museus. E descobrir como e quando o ser humano começou a colecionar objetos. E ainda conferir uma entrevista com Andréa Falcão, pesquisadora da relação entre escolas e museus e também consultora dessa série. Seria importante os professores, de alguma forma, pensarem em outras maneiras de uso dos espaços museográficos. Tudo isso e muito mais agora no Salto para o Futuro. Na América Latina, o Brasil é o país que abriga a maior quantidade de museus entre instituições públicas e privadas. E foi para conhecer melhor a realidade dos museus em nosso país que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desenvolveu o Cadastro Nacional de Museus. É o que a gente vai ver agora no Panorama. Os dados do Cadastro Nacional de Museus revelam que o Brasil tem mais de 2.630 instituições, entre públicas e privadas, número que faz do país o primeiro da América Latina em quantidade de museus. Hoje nós temos museus espalhados por todas as regiões do Brasil. Algumas regiões têm maior densidade museal. A região norte, que sendo uma região com uma grande extensão territorial, é, no entanto, a que tem menor densidade museal. De outro lado, a região sul e a região sudeste, especialmente a região sudeste, é aquela que tem o maior número de museus. A análise dos dados do Cadastro Nacional de Museus também leva a outra conclusão. A variedade de acervos e projetos abordados pelas instituições está aumentando. Hoje, a diversidade museal foi tão ampliada que é difícil que se consiga estabelecer uma única forma de categorização dos museus. Para falar das categorias de museus, é preciso antes entender o que é essa instituição, que ganhou a configuração que conhecemos hoje em 1793, com a criação do Museu do Louvre, na França. O museu pode ser compreendido como um espaço de relação. Um espaço de relação entre os seres e outros seres, um espaço de relação entre os seres e as coisas, um espaço de convivência, mas especialmente um espaço de relação. Um espaço de relação que também podemos dizer que tem uma dimensão poética e uma dimensão política. O museu, né, ele na verdade, ele é uma grande instituição cuidadora, né, de objetos. O museu depende muito também do conceito com que ele foi criado e qual é o acervo que ele tem. Mas, de qualquer maneira, a ideia de museu, quer dizer, que vem desde a antiguidade, é um lugar de saber, é um lugar onde as pessoas vão aprender sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. Durante essa semana, aqui no Salto, você é nosso convidado para visitar algumas instituições que representam 3 tipos de museus. Os museus de arte, de ciências e de história. E falar sobre as identidades desses museus é falar de um constante processo de transformação. Os museus não têm uma identidade dada, eles têm uma identidade em movimento, uma identidade em construção. Mas afinal, o que dá identidade a um museu? A primeira coisa é a história que ele conta, né? A sua narrativa e a maneira como conta essa história. Cultura e identidade. E o museu é uma representação assim bastante concreta da identidade, né? Da identidade de um povo, da identidade de uma nação, da identidade de um país, de um costume, né? Essa história e a maneira como ela é contada é que dá a característica do museu. No Panorama, vimos que colecionar objetos é um hábito muito antigo. Pois é, foi com as grandes navegações e a descoberta de novos continentes que as coleções tiveram grande impulso. Todos os objetos considerados diferentes ou exóticos que eram encontrados foram organizados nos chamados gabinetes de curiosidades. Bárbara, esses gabinetes são considerados os precursores dos museus que conhecemos hoje em dia. E quem vai nos contar um pouco mais sobre essa história é a pesquisadora Maria Esther Valente. A ideia do gabinete de curiosidades, a gente pode dizer que ela está ligada
ao ato considerado universal de colecionar, né? Todo indivíduo tem a necessidade ou se propõe a colecionar alguma coisa, algumas lembranças da sua própria vida ou alguns objetos que têm algum tipo de representação do mundo onde essa pessoa vive. Pode falar de gabinete de curiosidade a partir do século XVI. Nesse momento existe um movimento, quer dizer, o fato de você conhecer novos continentes, novos lugares, né, e trazer desses lugares diferentes registros, né, vão sendo acumulados nesses espaços, desde objetos de utilidade, jarros, moedas, estátuas, fósseis, até objetos inusitados. E no século XVII, eles começam a decair. Eles começam a decair porque existe começa a ser mais forte um interesse pela produção de um conhecimento mais elaborado sobre a natureza do que esse tipo de curiosidade. E aí, então, tem início a construção dos museus. Quando se fala em museu, é inevitável pensar em um lugar de memória e preservação do patrimônio cultural. E como vimos, para preservar a memória é necessário que objetos, documentos e expressões culturais sejam pesquisados, colecionados e catalogados. Tudo isso para formar um acervo. Vamos acompanhar a história do colecionamento na linha do tempo. A ideia de museu está diretamente acompanhada com a ideia de patrimônio e de memória. Guardar um patrimônio, guardar algo que se tem de valor e construir uma memória. Contar para alguém a importância daquilo e por isso que a gente organiza sob a forma de museu. Os primeiros museus surgem com o desenvolvimento dos estados modernos na Europa. Todos os museus estão ligados ao interesse dos estados modernos, dos governos ou de determinados intelectuais ligados a esses governos, ou a intelectuais que querem contar uma história. Num mundo em transformação, era preciso cuidar para que a memória da nação não se perdesse em guerras ou conflitos. A Revolução Francesa, por exemplo, foi um marco também na política de preservação do patrimônio francês. Então, os populares vão queimar igrejas, vão invadir castelos, vão tentar agredir exatamente bens de valor de nobres, reis e da Igreja Católica. Na medida que esses bens desses setores estão sendo ameaçados, é muito impressionante que a própria organização da Revolução Francesa, a liderança que vai organizar o Estado francês depois da Revolução, vai se preocupar em preservar. Preservar o quê? Aquilo que eles estão elegendo como patrimônio, como valor da nação. Após a criação dos grandes museus, não apenas as obras ligadas às elites passaram a ser preservadas. Era preciso também colecionar e expor a arte popular. O Estado precisa de um povo. O Estado nacional, ele precisa contar as suas vitórias nas guerras, os palácios, os governantes, os reis, mas também tem que ter povo. E esses folcloristas vão contar então a história do povo, e a história do povo se conta com cantigas, com poesias, com os objetos de trabalho. E eles vão no interior da França, no interior do que será a Alemanha, e vão recolhendo, colecionando, mas porque eles tinham certeza que essa cultura popular ia acabar. Foi com a fundação do Museu Nacional em 1818 por Dom João VI que o Brasil passou a contar com um acervo de história natural aberto à visitação. O papel do Museu Nacional ele é muito importante. Inicialmente ele foi Museu Real, depois ele foi Museu Imperial, né? Durante todo o Império ele foi crescendo, cresceu bastante. Dom Pedro II foi um grande, vamos dizer, protetor das artes, da ciência. Ele visitava o Museu Nacional, o museu que era o Museu Imperial, então ele passou, inclusive ele tinha cursos, né,
O museu, desde 1821, ele começa a abrir as portas para o público. E foi a decisão do presidente Getúlio Vargas que possibilitou a criação de outro importante museu. O Museu de Petrópolis, o Museu da Família Imperial, que quem funda é Getúlio Vargas. Quer dizer, observe que os nossos grandes museus, quer dizer, que receberam um investimento do Estado brasileiro republicano, é do século XX. Os museus podem ser classificados em diversos tipos. Existem, por exemplo, os de ciências, os de arte e os de história. Além disso, dentro dessas categorias, um museu também pode ser temático, virtual ou itinerante. Mas no que se diferenciam e se assemelham os tipos de museus? É o que vamos ver na reportagem. Do ato individual de colecionar aos grandes acervos. A história dos museus tem como importante marco na sua trajetória não apenas a diversidade de seus acervos, mas também de seus frequentadores. E exemplos é que não faltam. O interesse dos visitantes impulsionou a criação de museus temáticos. Pelo mundo, destacam-se o Museu de Cera, em Londres, onde o público pode ficar lado a lado com réplicas de famosos. Nos Estados Unidos, o Newseum, museu interativo dedicado à mídia em Washington, revela curiosidades e histórias dos veículos de comunicação impressa e digital dos 4 cantos do planeta. No Brasil, museus dedicados à história do futebol e à língua portuguesa têm recebido um grande fluxo de visitantes. A explosão de museus hoje, a diversificação de museus hoje, eu acho que está muito ligada a isso. A história não pode ser mais uma só história. Não é só a história dos presidentes, a gente tem agora a história dos afrodescendentes, a história das mulheres, a história dos operários, a história dos torcedores, a história dos bairros. Um dos espaços de memória da cidade do Rio de Janeiro é o Museu da Maré, que conta com um rico acervo sobre a formação de um dos maiores aglomerados habitacionais do Brasil. Já no Museu de Folclore Edson Carneiro, localizado no bairro do Catete, o visitante pode observar obras que contam muito da expressão artística e cultural brasileira. Desde a sua criação, teve sempre a preocupação de ser um retrato dessas realidades, né? Então ele tem no seu acervo conjuntos uniformes, homogêneos, né, que expressam, né, das danças aos folguedos, à culinária, aos objetos de culto, aos objetos domésticos, aos objetos de trabalho, né, um pouco de cada coisa desse chamado homem brasileiro. Na área de tecnologia, o Oi Futuro, museu dedicado à história das telecomunicações, prima pela interatividade. Do telefone ao espaço sideral. No Museu de Astronomia e Ciências Afins do MAST, a história científica e tecnológica do Brasil ganhou um espaço sobre a pesquisa científica brasileira. É, em primeiro lugar, um museu de ciência e tecnologia. Então, um local onde está preservado um acervo rico que registra a ciência e tecnologia desenvolvidos no Brasil nos últimos anos. No mundo contemporâneo, com tanta coisa para contar sobre diversos povos, diversas manifestações e diversas artes, as classificações dos museus também passam por transformações. Até os anos 70 do século XX, havia uma classificação dominante e muito presente. Os museus eram divididos em museus de ciências, museus de arte, museus de história, museus antropológicos e museus ecléticos. Basicamente, essa era uma classificação dominante. Hoje nós não podemos mais falar assim. Toda essa diversidade tem entre seus objetivos mostrar ao grande público que uma mesma história pode ser contada a partir de diferentes pontos de vista. Há uma ideia de que os museus, e mesmo os museus gerais, que cuidem dos trabalhadores, que cuidem das mulheres, e que mostrem a diversidade daquela sociedade, e não só um museu que só conta a história da elite.
A gente acabou de ver na reportagem que o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, é um dos vários museus existentes no país. Aliás, de uns anos para cá, muitas comunidades têm criado seus próprios museus para que a memória dos lugares e a história de seus moradores sejam valorizadas e conhecidas pelas próximas gerações. O Museu da Maré é tema do quadro Memória, que você vai ver ainda hoje. Agora vamos fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco você é o nosso convidado para fazer um passeio por 3 museus. Salto para o Futuro volta já. Posso brincar? Posso brincar? Mais ou menos. Vou te explicar. Crianças de vários lugares do mundo nos ensinam brincadeiras de rua e o dia a dia de cada cultura. Vamos brincar! Hoje, 4 da tarde. Assista e grave sem intervalos na videoteca. Aqui, na TV Escola. A mensagem que eu deixo é da gratidão de alguns alunos que puderam, através da alfabetização deles, alfabetizar